Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Vamos falar hoje aqui no nosso Android Studio sobre a questão de orientação. Definir uma orientação para paisagem, outra para retrato, ou fixar o layout da sua aplicação simplesmente como retrato ou paisagem. E um outro detalhe, nós podemos também criar views diferentes para cada uma das nossas atividades de acordo com o layout com a orientação do dispositivo. Por exemplo, eu vou adicionar aqui alguns elementos na lista. Renato 2 e Renato 3. Tem 3 carinhas aqui. E agora eu vou girar o aparelho. Na hora que eu girei o aparelho, ele mudou a orientação. Ele não continuou a lista e os componentes aqui. Então eu vou adicionar um novo elemento. 4. E por que essa lista ela está só em memória? Por que essa lista ela não foi zerada? Porque existe um carinha chamado state. E aí a gente mantém o state na aplicação toda vez que a janela muda. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na aplicação, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria essa aplicação do zero, tá? Aqui no evento onCreate, vamos dar uma olhada no que eu tenho aqui na minha atividade. Vamos olhar aqui o nosso projeto, nessa atividade aqui. Isso aqui é a mesma atividade, o mesmo XML, só que tem um land aqui, para landscape, e aqui para retrato, certo? Então, vindo aqui, eu tenho um text view, um edit, um button e um list. Simplesmente. Então eu tenho o edit, o button e o list, ok? Quando eu estou trabalhando com um linear layout e eu defino ele vertical, todos os objetos são colocados um abaixo do outro. Eu peço para ele quebrar a linha aqui no height e no width eu dou um wrap content, beleza? No meu arquivo principal Java, eu capturei os controles edit e button, não preciso capturar o label, e capturei também o list view. Preciso de uma variável do tipo list, que é uma array de strings, e de um adapter que vai capturar o conteúdo dessa lista. Então, se eu tirar esse código aqui e deixar sempre ele inicializando a lista, eu tirar aqui essas linhas, então agora o que ele faz? Toda vez que a aplicação criar, a lista é inicializada. E essa lista está em memória. É uma array de strings. E o meu adapter é uma array adapter do tipo string. Os elementos vão usar um layout simples, que é um layout de elementos, não customizável, né? Depois a gente vê como faz isso. E eu passo aqui a lista, que é o meu array que foi criado em memória. Capturo o texto view, capturo também o botão, e no clique do botão eu jogo um elemento dentro da lista. E depois pego o meu adapter e dou um notify para ele dizendo que o dataset dele mudou. Por quê? Porque o dataset dele é essa variável lista. E essa variável está sendo modificada toda vez que eu adiciono um novo elemento. Depois eu capturo o list view e seto o adapter dele com aquele adapter. Se eu tirar esse código, toda vez que o state muda, vamos salvar aqui a aplicação, vamos executar novamente. Não queria executar assim, vou parar. Quero executar a aplicação no modo debug, ok? Vamos colocar aqui um breakpoint, já está. Vamos rodar a aplicação no modo debug. Vou escolher o Genymotion como sendo o meu emulador, que está rodando aqui, ó. Mudar aqui a orientação para paisagem. Para retrato, quer dizer, vamos dar um OK. Vou vir aqui na guia Debug. Já entrou aqui no construtor da janela. Vamos executar o projeto. Olha só, estou adicionando os elementos. E agora eu vou mudar a orientação da janela. Fiz a mudança da orientação, o Create aconteceu novamente. Toda vez que você gira a janela, você tem que salvar o estado da janela, para que os objetos fiquem
com os seus valores anteriores. Se eu estivesse capturando isso no banco e gravando no banco de dados, não teria problema. Mas se eu estivesse fazendo um pedido em memória, eu deveria gravar os dados dentro de uma lista em memory e na hora que eu salvar o pedido, gravar no banco. Então eu deveria fazer o quê? Uma validação se a janela mudou de paisagem para retrato, ou fazer o seguinte, travar a minha janela para que ela fique sempre numa única orientação. Tá? Então vou rodar de novo a aplicação. A lista foi limpa. Vamos mudar de novo. E ele aconteceu de novo. O evento. Tá? Eu poderia vir aqui na minha atividade, no arquivo de manifesto, pegar aqui a minha activity e definir a orientação da janela como portrait, retrato. Vamos executar novamente aqui. Vamos na minha activity. Executar no modo debug. Parou aqui na janela, vou executar, e agora eu vou mudar a orientação. Quando eu mudei a orientação, não teve uma troca de layout, porque ele continua como retrato. Ah, mas você não mudou aqui, não fez uma rotação da tela simulando? Fiz uma rotação, só que a janela está travada de acordo com a minha orientação da janela aqui, ó, Screen Orientation com Portrait. Ok, então o que eu posso fazer? Eu posso adaptar a minha janela para que quando ela esteja em retrato ou esteja em paisagem, eu tenha um cenário diferente, uma view diferente. Bem, a primeira coisa é fazer o seguinte, vamos tirar esse código, vamos tirar essa trava da janela. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Se a variável saved instance state for igual a nulo, significa que não há nada, é a primeira vez que a janela está sendo aberta, não há nada em memória para ser salvo. Então eu inicializo a lista. Do contrário, eu leio esse bundle aqui, esse pacote, e peço para ler dele uma variável chamada lista, um item. E aqui eu dou um override neste método onSavedInstanceState. Chamo o método da classe base e depois eu jogo um array, que é a minha variável lista lá dentro. Olha só. Então eu tenho uma lista, ela foi inicializada aqui, então ela está sendo adicionada dentro do meu bundle. Quando eu fizer uma movimentação da janela, ele vai vir para cá e vai verificar que esse cara não é nulo. Então eu vou pegar a lista do meu bundle, né? Poderia trocar isso aqui para bundle, é o nome que eu tenho lá na janela, e aí vamos rodar novamente no modo debug. Vamos deixar lá o breakpoint, né? Vamos verificar o que é que acontece. Opa, primeira vez. Então o que acontece com o meu bundle? Está nulo. Vou dar um F8, inicializou, e aí ele segue com o bloco de código. Vamos voltar lá para a janelinha, adicionar os elementos. Nós vamos dar uma mudança na orientação. Olha como é que está o bundle. Agora ele tem um elemento lá dentro. Dá um F8, ele vai capturar o valor, e aí vamos continuar o nosso código. Quando eu mudar a orientação, vou deixar um breakpoint aqui. Vamos rodar. Adicionei mais uma vez o 33. Vamos girar a janela. Olha só. Veio primeiro para o onSavedInstanceState. Então eu estou adicionando a lista dentro do meu bundle. Agora eu executo e ele veio para cá para o construtor. Então o construtor recebeu um bundle como parâmetro. Agora eu vou passar aqui um F8 ao bundle e a lista com os elementos, 6 elementos aqui dentro. Continuo o código. Beleza, resolvi um problema de memory. Então eu poderia colocar um botão salvar. Agora eu leio a lista e jogo dentro do meu banco de dados. Ok? Essa foi a primeira parte. Agora, como é que a gente adapta a janela
para que ela tenha uma resolução para retrato, uma configuração e uma outra configuração para paisagem. Nós vamos fechar isso aqui. Nós vamos vir aqui na pasta de recurso, Resource, vou fechar. A gente vai vir com o botão direito, olha só, eu vou deletar essa pasta lá, tá? Como é que fica lá no projeto? Desktop, projetos, aulas, lista. Vamos aqui em app, fontes. Não tem essa pasta aqui, ó, layout blend, não tem. Seu projeto está exatamente com essa configuração. Então se eu vim aqui dentro de layout, ó, ele está assim, só com um arquivo de recurso. Vamos dar um zoom aqui, com o único layout, que é uma lista, ó. Tenho um label, um edit e um botão add. Ok, então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na pasta Res, New, Android Resource Directory, vamos marcar a opção Layout, vamos vir aqui e marcar a opção Orientação e adicionar. Agora eu vou mudar para Landscape, e aqui ele acrescentou Layout Land, nome da folha. Deu um OK, vamos voltar, ele criou essa pasta, ó, Layout Land. Então eu venho para cá, copio esse arquivo, jogo ele aqui dentro. Vou fechar a pasta, vamos vir aqui em Layout, olha só, tem dois arquivos, ó. Um que é o que está naquela pasta Layout e outro que está na pasta Land. Ok. O que eu vou fazer agora nessa pasta Land? Os caras estão como lista, então eu vou deixar esses dois botões na vertical e eu vou deixar esse cara na horizontal. Então esse cara vai ficar na vertical e esse aqui também, mas os dois juntos, isso aqui eu vou criar um grupo e esse aqui é o meu list view. Então esse grupo com esse list view, eles vão ficar na horizontal. Então eu não vou mais trabalhar com a largura, eu vou trabalhar com weight, com a outra forma, é como se eu estivesse definindo agora tamanhos em percentuais, é como se fosse isso, tá? É uma escala. Então eu vou vir aqui, vamos adicionar um linear layout, largura do componente pi, altura, quebra de linha. Nós vamos definir a orientação como horizontal. Nós vamos pegar esse controle inteiro e jogá-lo aqui. Agora eu vou tirar o list view de dentro do linear layout. Olha como ficou. Então esse controle aqui, ele está pegando a janela pi inteira. Só que eu preciso agora definir o tamanho desse grupo de botões, do edit e do button. Então nós vamos vir aqui no texto, que é esse componente aqui, ó, linear layout, e nós vamos tirar a largura dele colocando 0 dp. E agora eu vou setar um cara chamado weight, e aí eu vou colocar 1. Significa que ele vai ficar, se tiver só ele na janela, vai ficar com 100%. Agora eu vou para a minha lista, a largura 0 dp, e aí eu vou deixar o weight dele com 2. Então ele vai ficar com 66% da janela. Você vai pegar a janela e dividir por 3. Esse cara vai ficar com um percentual maior, com 2/3 da janela, e esse carinha aqui vai ficar com 1/3 da janela, certo? Porque eu tenho 3 partes aqui. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no design. Olha só como ficou o design. Então você pode aumentar aí o percentual que você quer dividir a sua janela, tá? Como se esse cara ficasse com 66% e esse aqui com 33%. Agora vamos rodar o nosso projeto novamente. Instalar o projeto, adicionar aqui alguns elementos. Nós vamos mudar aqui a orientação. Ele mudou e a janela já fez uma adaptação, ok? Espero que vocês tenham gostado. O fonte está disponibilizado lá no GitHub, junto com o link lá do vídeo. E até a próxima videoaula.